Olá, sejam muito bem-vindos novamente ao meu canal, onde conto várias histórias. Estou aqui mais uma vez produzindo mais um vídeo contando outra história. Todas as segundas e sextas, exatamente às 8 horas da manhã, sobe sempre um vídeo de histórias emocionantes e inspiradoras. Mas, aleatoriamente, independente do dia, pode sair um vídeo ou outro falando de assuntos diversos. Aproveito a oportunidade e peço que se inscrevam, deixem seus likes e acionem o sininho para que vocês possam ficar sabendo de vídeos novos aqui no meu canal. Vamos para o vídeo? Conor Anthony McGregor, nascido em Dublin, na Irlanda, em 14 de julho de 1988. É um lutador irlandês de artes marciais mistas. É conhecido pelas provocações que faz aos seus oponentes e seu estilo extravagante, The Notorious, como é apelidado, conquistou o título do UFC nocauteando o brasileiro José Aldo em apenas 13 segundos. Foi campeão do peso leve e do peso pena do Cage Warriors, sendo o primeiro lutador irlandês profissional a ter 2 títulos em 2 categorias diferentes. No dia 12 de novembro de 2016, McGregor repetiu seu feito dessa vez no UFC e se tornou o primeiro lutador da organização a ter 2 cinturões de categorias diferentes ao mesmo tempo. McGregor conseguiu a proeza nocauteando Eddie Alvarez no UFC 205. Outra curiosidade de McGregor é a previsão que faz como irá acabar suas lutas, que na maioria das vezes se concretizam. Em 2018, utilizou sua conta no Instagram para anunciar seu novo ramo de negócios: produzir o próprio uísque irlandês. Ele recebeu o nome de Proper No 12. Com uma luta na categoria meio-médio com o recordista em números de UFC Donald Cowboy Cerrone, McGregor se tornou o primeiro lutador de MMA a nocautear em 3 categorias diferentes. No dia 8 de agosto de 2020, anunciou que está noivo da sua namorada de longa data, Dee Devlin. O casal possui 3 filhos e tem mais de 10 anos de relacionamento. Começo nos esportes. Conor McGregor foi criado em uma família de operários. Seu pai não apoiava muito a sua decisão de viver das artes marciais. Ele praticava boxe e kickboxing e competia em lutas locais. Seu pai gostaria que Conor tivesse uma profissão comum, obrigando Conor a trabalhar como encanador em canteiros de obras. Mas Conor persistiu paralelamente como atleta marcial até que em 2013 foi contratado pelo UFC. Tirou como exemplo seu lutador de sonho Sebastian The King Shadow, este sendo um dos melhores lutadores do MMA, sendo invencível em toda a sua carreira como lutador. Conseguiu nocautear um lutador com um só golpe. Carreira no MMA. Começo da carreira. McGregor fez sua estreia profissional no MMA em março de 2008 em seu país nativo, a Irlanda. Durante os 2 anos e meio seguintes, ele acumulou o recorde de 4 vitórias e 2 derrotas. Com o início em 2011, Conor emendou uma sequência de 8 vitórias, todas finalizadas, 7 nocautes e 1 finalização. Essa sequência chamou atenção nos fóruns de MMA e McGregor subiu nos rankings europeus. Em março de 2013, o caminho de McGregor no MMA foi o foco de um documentário da MTV UK, The Rise of Conor McGregor, Ultimate Fight Championship. Em fevereiro de 2013, a UFC anunciou que havia assinado um contrato de múltiplas lutas com McGregor. Ele foi o segundo lutador irlandês a lutar na companhia, segundo o meio-médio Tom Wigan. McGregor chegou ao UFC com cartel de 12-2,
sendo 11 vitórias por nocaute, 9 delas no primeiro round. McGregor fez sua estreia no UFC contra Marcus Brimage em 6 de abril de 2013 no UFC On Fuel TV, Moussavi vs Latif. Ele estreou com sucesso, vencendo por nocaute técnico em pouco mais de 1 minuto do primeiro round. A vitória deu a McGregor seu primeiro prêmio de nocaute da noite. Após sua estreia pelo UFC, Dana White rasgou elogios ao irlandês. "Estou encantado. Antes de mais nada, foi a primeira luta no UFC e ele foi lá e ganhou o octógono como se tivesse em sua 100ª luta. Desde o minuto que o gongo soou, ele estava tranquilo, relaxado, movendo-se. Mesmo após conseguir o nocaute, era como se ele tivesse feito aquilo centenas de vezes antes. O garoto estava totalmente relaxado. Ele era uma fera. Estou impressionado", falou. McGregor enfrentaria Andy Uglin 17 de agosto de 2013 no UFC Fight Night Shogun vs Sonnen. Porém, uma lesão tirou Uglin do evento e então McGregor enfrentou Max Holloway, vencendo por decisão unânime. Conor iria enfrentar Conor Mile em 19 de julho de 2014 no evento principal do UFC Fight Night McGregor vs Brandão. No entanto, o magrinho se machucou e o brasileiro Diego Brandão foi escalado para substituí-lo. McGregor venceu por nocaute técnico ainda no primeiro round e faturou o prêmio de performance da noite. Depois de trocarem diversas provocações, inclusive na coletiva pós-luta do UFC Fight Night, McGregor vs Brandão, Dusty Poirier e McGregor se enfrentaram no UFC 178 no dia 27 de setembro de 2014. O irlandês foi o primeiro lutador a nocautear Poirier e o fez ainda no primeiro round. Conor enfrentou o alemão Dennis Silver em 18 de janeiro de 2015 no evento principal do UFC Fight Night McGregor vs Silver. Ele venceu a luta por nocaute técnico no segundo round e após isso pulou a grade para provocar o campeão José Aldo, que se encontrava em volta do octógono. Esse foi o terceiro prêmio de performance da noite consecutivo, o cinturão interino dos pesos pena. Depois da maior promoção da história do UFC na luta que envolvia McGregor e José Aldo, devido a uma lesão de Aldo, ele foi substituído por Chad Mendes, ou então número 1 do ranking dos pesos penas numa luta valendo o título interino da divisão do dia 11 de junho de 2015. Durante a semana, Conor avisou, ganharia de Chad Mendes no segundo round. E aos 4 minutos e 57 segundos do referido assalto, ele se impôs para bater o americano por nocaute técnico e faturou o cinturão interino depois da luta mais dura que McGregor teve na organização, o cinturão UFC dos pesos pena. McGregor encerrou o reinado do brasileiro José Aldo como prometido, ainda no primeiro round do evento principal do UFC 194 no dia 12 de dezembro em Las Vegas, e só precisou de 13 segundos para tal. Quando Aldo partiu para cima com um soco, Conor deu um passo para trás e encaixou um gancho de esquerda que acertou em cheio no queixo de Aldo, conseguindo assim o nocaute, um recorde em lutas valendo o cinturão no Ultimate. Antes da luta, Conor fez uma análise de como ela se sucederia. A mão direita vai lhe trazer problemas, ele bota peso demais nela e acaba se expondo. Vou escapar dela com um passo atrás e encaixar o meu gancho de esquerda. Poucas pessoas no mundo aguentam minha mão esquerda. Se ele soltar a mão direita, não estarei lá. É sempre a mesma coisa, ou eles estendem demais porque têm envergadura inferior, ou se encolhem e me deixam trabalhar. Crio armadilhas e espaços mortos dentro do octógono. Vou guiá-lo para esse espaço morto e ele estará em perigo.
Lutas nos meio-médios. McGregor iria enfrentar o campeão dos pesos leves Rafael dos Anjos no UFC 197 em 5 de março em Las Vegas. Depois de conquistar o cinturão dos penas, Conor McGregor subiu de peso para tentar conquistar 2 cinturões simultaneamente. No entanto, uma lesão tirou Rafael dos Anjos do combate. Rafael dos Anjos depois publicou uma foto de sua lesão, afastando rumores de que ele havia fugido da luta. O UFC então confirmou que o americano Nate Diaz iria substituir dos Anjos. A luta foi a primeira de Conor na categoria dos meio-médios até 77,6 kg. 11,8 kg acima da categoria que Conor está acostumado. McGregor abriu as casas de aposta como favorito, porém caiu perante Diaz por finalização aos 4 minutos e 12 segundos do segundo round. Uma revanche foi marcada para o UFC 200 no dia 9 de julho de 2016 em Las Vegas. No entanto, o irlandês foi retirado do evento após se recusar a fazer atividades promocionais. A luta foi remarcada para o UFC 202 no dia 20 de agosto de 2016. Dessa vez, Conor McGregor venceu a luta por decisão majoritária e faturou o prêmio de luta da noite. Madison Square Garden, UFC New York, o cinturão dos pesos leves. Depois de quase uma década de lobby, o UFC finalmente conseguiu marcar um evento em Nova York no lendário Madison Square Garden. McGregor enfrentou ex-campeão do Bellator e até então campeão dos pesos leves do UFC, Eddie Alvarez, no UFC 205, que ocorreu no dia 12 de novembro. Em uma atuação fenomenal, Notorious nocauteou Eddie Alvarez aos 3 minutos e 4 segundos do segundo round, conquistando pela primeira vez o prêmio de performance da noite. Khabib vs McGregor. Após ser destituído do posto de campeão peso leve por inatividade, Khabib Nurmagomedov venceu Al Quinta para se tornar o novo campeão peso leve do UFC. Com isso, foi decidido que haveria uma luta entre o atual campeão e o campeão anterior, sendo ela uma luta dia 6 de outubro de 2018. Antes da luta, houve várias provocações por parte de McGregor, fortalecendo a rivalidade entre ele e o russo. A luta foi bastante intensa, com um amplo domínio de Nurmagomedov, que aplicou várias quedas em um knockdown no irlandês. Aos 3 minutos do quarto round, o russo conseguiu aplicar um esgana-galo, mata-leão, que levou McGregor a bater em desistência. Após a luta, Khabib saltou a grade do octógono e atingiu Dillon Danis, lutador de MMA e treinador de jiu-jitsu do irlandês. Outros atletas do UFC, como o peso-pena Zubaira Tukhugov, que foi suspenso por agredir o irlandês com 2 socos, se envolveram na briga generalizada. Floyd Mayweather vs Conor McGregor, Maymac. Conor McGregor e Floyd Mayweather mediram forças no dia 26 de agosto na T-Mobile Arena em Las Vegas, nos Estados Unidos, em combate de 12 rounds, válido pelo peso médio ligeiro, 69 e 85 kg. A luta foi feita nas regras do boxe, com luvas de 8 onças. A disputa foi distribuída através de Showtime e Pay-Per-View. Foi um cartel inteiramente de boxe. A Mayweather Promotions foi a principal promotora do evento. Foi a primeira experiência de Notorious no combate de boxe com regras inteiramente ligadas ao boxe. Mas mesmo assim ele conseguiu sobreviver a Floyd Mayweather por 10 rounds, sendo nocauteado aos 1 minuto e 5 segundos do 10º round. Ele é um competidor muito duro, eu acho que demos aos fãs o que eles gostariam de ver. Ele foi muito melhor do que eu achei que era. Mayweather respondendo aos apresentadores do evento. A bolsa de Conor foi de 30 milhões de dólares, mas se levar em conta as vendas de pay-per-view, esse número pode chegar até 100 milhões de dólares. Após a luta, McGregor passou quase 2 anos fora do mundo das lutas.
polêmicas. Em outubro de 2018, Conor McGregor protagonizou uma luta generalizada com os amigos de Khabib. Após o confronto entre os dois, foi suspenso e só pôde regressar aos combates em abril de 2019. Em 2019, prestou serviço comunitário no Brooklyn, devido a confrontos violentos quando, juntamente com cerca de 10 pessoas, atirou objetos contra um autocarro que transportava outros lutadores de MMA em abril de 2018. Realizou tarefas domésticas em igrejas. Em março de 2019, foi detido no hotel Fontainebleau, em Miami, após ter tirado e destruído o telefone de um fã quando este lhe tentava tirar uma foto com um lutador. O lutador foi acusado pelas autoridades de roubo e comportamento ilícito, tendo sido liberado 5 horas após ser detido sob uma fiança de 11 mil euros. O ano de 2021 começou com polêmica envolvendo Conor McGregor. O lutador foi acusado de lesão corporal em processo aberto na Irlanda. O acontecimento teria ocorrido em 2018, porém, devido às razões jurídicas, a natureza das alegações não pôde ser revelada. Gostaram do vídeo? Gostaram de saber das peripécias de Conor McGregor? Esse brilhante lutador de MMA? Uma pessoa incomum? Espero que tenham gostado mesmo. Nos encontraremos no próximo vídeo. Abraços fraternos. Que aplicou várias quedas em um knockdown no irlandês. Aos 3 minutos do 4º round, o russo conseguiu aplicar um engasna. Eu não sei falar isso. Eu vou ter que parar aqui, não sei falar isso. Eu vou ter que pesquisar. É conhecidos pelo... Com a luta na categoria meio-médio, com o recordista em números do UFC Donald Cowboy Cerrone. Oh, Jesus. Com a luta na categoria meio-médio, com o recordista em números do UFC Devlin Donald. Com a luta na categoria meio-médio, com o recordista em números do UFC Donald Cowboy Cerrone. Com a luta na categoria meio-médio, com o recordista em números de UFC Donald Cowboy Cerrone, McGregor se tornou o primeiro lutador de MMA a nocautear em 3 categorias diferentes. No dia 8 de agosto de 2020, anunciou que está noivo da sua namorada de longa data, Dee Devlin. O casal possui 3 filhos e tem mais de 10 anos de relacionamento. Conseguiu nocautear um lutador com um só golpe. Conseguiu nocautear um lutador com um só golpe. Com início em 2011, Conor emendou uma sequência de 8 vitórias, todas finalizadas, 7 nocautes e uma finalização. McGregor chegou ao UFC com o cartel de 12.2, sendo 11 vitórias. McGregor chegou ao UFC com o cartel de 12-2, sendo 11 vitórias por nocaute, 9 delas no primeiro round. Não consegue, né? McGregor chegou ao UFC com um cartel de 12-2, sendo 11 vitórias por nocaute, 9 delas no primeiro round. McGregor chegou ao UFC com um cartel de 12-2, sendo 11 vitórias por nocaute, 9 delas
McGregor chegou ao UFC com um cartel de 12-2, sendo 11 vitórias por nocaute, 9 delas no primeiro round. McGregor fez sua estreia no UFC contra Marcus Brimage em 6 de abril de 2013 no UFC On Fuel TV, Moussavi vs Latif. Ele estreou com sucesso, vencendo por nocaute técnico em pouco mais de 1 minuto do primeiro round. A vitória deu a McGregor seu primeiro prêmio de nocaute da noite. Após sua estreia pelo UFC, Dana White rasgou elogios ao irlandês. Fera, estou impressionado, falou. McGregor enfrentaria Andy Ugle em 17 de agosto de 2013 no UFC Fight Night Shogun vs Sonnen. Porém, uma lesão tirou Ugle do evento e então McGregor enfrentou Max Holloway, vencendo por decisão unânime.